Galera, já me pediram pra falar sobre esse tema muitas vezes e eu tava deixando pra lá porque já tem tanto vídeo sobre isso no YouTube. Mas eu reparei que a maioria dos vídeos fala justamente o contrário do que eu penso. Então eu resolvi gravar esse vídeo falando: é melhor alugar ou comprar uma casa? Só que esse vídeo é pra quem é pobre. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos lá. Pra começar, eu não vou fazer mistério e não vou ficar enrolando até o final pra te falar a minha opinião. A minha opinião é que se você é pobre e tá pensando que é melhor viver de aluguel, você é louco, velho. Você é xarope, mano. E eu vou te provar isso aqui. E eu tô brincando, né, galera? Falar que é louco. Inclusive, um dos pontos que eu vou falar é que tem situações na vida do pobre que é inevitável viver de aluguel. Mas isso tem que ser uma situação momentânea. Quando você tá vivendo de aluguel, já começa a se planejar para comprar a tua casa. E eu vou falar vários pontos aqui para dar base para isso que eu tô falando. Primeiro lugar, esse papo de que alugar a casa e viver de aluguel é melhor só vale pra gente rica. Por que, Duda? Porque rico tem dinheiro no banco, rico tem investimento, rico não vai passar fome nunca, não tem necessidade de aposentadoria, não tá preocupado lá na frente que ele já tem investimento de renda passiva pro resto da vida pra ele. É fácil pra um rico chegar e falar: não financia não, o juros tá muito alto. O cara tem um patrimônio imenso e muitas vezes ele tem casa, ele tem terreno, ele tem imóveis alugados. Eu mesmo já vi canal famoso aqui que a pessoa chega e fala: não, alugar é muito melhor, viu? Aí você vai ver em outros vídeos, o cara fala que ele tem um monte de imóvel porque vive de aluguel. As pessoas veem, o cara já tem casa, pra ele tanto faz ele viver numa casa financiada ou alugada. Ele já tem um monte de imóvel. Se acontecer alguma coisa ruim, ele tá garantido. E se você que é pobre e não tem porcaria nenhuma, você vai fazer o que da vida? Um rico pode viver de aluguel? Claro! Ele tá garantido. Ele pode se mudar a hora que ele quiser, ele pode ir pro bairro que ele quiser. Agora um pobre não tem porcaria nenhuma e nem casa tem. Segundo ponto, uma das maiores besteiras que se ouve por aí é ouvir que aluguel é mais barato que financiamento. E isso também não faz sentido nenhum. Eu vou falar o meu exemplo, que eu não gosto de ficar inventando coisas. Vou falar o que eu vivi. Vamos lá. Quando eu casei, eu e a minha esposa, a gente ajuntou, vendemos o carro, pegamos fundo de garantia de uma empresa, pegamos fundo de garantia da outra empresa, fizemos renda extra, fizemos coisa pra caramba, conseguimos dar uma entrada boa e tivemos que financiar 130 mil reais. O nosso financiamento foi de 130 mil. Sabe quanto era a nossa parcela mensal? 1.300 por mês o nosso financiamento. O mesmo apartamento, que é esse aqui que eu tô vivendo, sabe quanto que era o aluguel? 1.700. Isso quer dizer o quê? 400 pau a menos, um financiamento do que um aluguel, no mesmo lugar, o mesmo apartamento eu tô falando. Aí eu te pergunto, você prefere pagar 1.300 por mês num lugar que vai ser teu, ou 1.700 num lugar que não vai ser teu nunca? Caramba, mano, sabe? Por isso que às vezes eu fico indignado com esses vídeos. Mas calma, talvez você esteja armado aí, cheio de argumento. Falta um monte aqui que eu vou lançar aqui ainda, tá? Qual que é o problema? Nesses vídeos aí que eles falam, não, é melhor você alugar do que comprar. Eles usam um exemplo de você financiar uma casa, comprar uma casa de 500 mil. Eu te pergunto, quem é o tapado pobre que vai comprar uma casa de 500 mil, mano? Pelo amor de Deus, você é louco? O meu primeiro apartamento aqui em Osasco custou 200 mil, cara. Pra que você quer ver uma casa de 500, mano? Você tá louco? É tão idiota quanto uma pessoa pobre querer comprar um BMW logo de cara, em vez de começar com um carro usado, basiquinho. Mano, não faz sentido. Aí os caras fazem os cálculos, ó. Uma casa de 500 mil, a tua parcela mensal vai ser de 4 pau por mês. Caramba, primeiro lugar, pobre nenhum consegue um financiamento desse. Se você não sabe, a parcela do seu financiamento tem que ser no máximo 1/3 do teu salário. 4 mil por mês, o cara tem que ganhar 12 mil por mês e já não é pobre. Então já cai por terra esse argumento. Faz que nem eu. Comprei um apartamento básico, mudei de cidade porque aqui era mais barato e tô num apartamento que é muito melhor do que viver de aluguel. Pra você ter uma noção, aqui em São Paulo, eu moro em Osasco, é do lado de São Paulo, mas em São Paulo você acha apartamento por 200 mil reais para comprar. E São Paulo é considerada uma cidade cara, ou seja, provavelmente aí onde você mora tem mais barato do que 200 mil. Agora, quem que é o doido que quer comprar um apartamento de 500 mil sendo pobre? Você é muito xarope, velho. Então, esse negócio não faz sentido nenhum. Falar que aluguel é mais barato do que financiamento. Não é. Só vai sair mais barato se você quiser financiar uma casa de 1 milhão de reais, caramba, você é louco? Próximo ponto, terceiro ponto. Por que comprar é muito melhor que alugar? Porque quando você faz um financiamento de uma casa, o valor do teu financiamento, da parcela mensal, diminui todo mês. E o valor do aluguel, quando você aluga, aumenta todo mês. E aumenta
pra caramba, cara, é muito. O aluguel, ele normalmente é corrigido pelo IGPM, que é um índice que normalmente está acima de 20% ao ano. Duda, é sério isso? É sério. Você tem uma noção, em 2020 para 2021, o IGPM, ou seja, o reajuste dos aluguéis, qualquer lugar, se você mora numa casa, se você mora num apartamento, se você tem uma empresa, se você tem um terreno, o reajuste do ano retrasado foi de 25, quase 25%. Ah, Duda, mas o meu não foi. Provavelmente é porque você tem um cara muito bondoso, o proprietário do imóvel é muito gente boa, ou é algum amigo ou parente teu que tá te emprestando aí pra você pagar menos. Porque esse é o reajuste normal dos aluguéis no Brasil. Então eu vou botar na tela aí uma tabelinha que eu fiz aqui, ó, bem básica. Eu vou fazer um cálculo usando um reajuste de 15%, que é menos do que o normal. Se hoje você começar um financiamento de R$ 1.500, se a parcela do financiamento é R$ 1.500, em 2030, ele vai reduzindo todo mês, você vai estar pagando em 2030 R$ 1.175. Se você alugar uma casa hoje ou apartamento usando o reajuste anual de 15%, que está abaixo da média normal dos últimos anos, se você hoje começar pagando 1.500, em 2030 o teu aluguel vai estar R$ 4.588 para você viver de aluguel numa casa que nem é tua. Outro argumento que usam a favor em defesa do aluguel. Ai, se você financiar uma casa, você vai ter que ficar pagando parcela por 30 anos. Cara, é uma idiotice que é de nascença idiota esse argumento. Se você compra uma casa, você vai ter que ficar pagando aí por 10, 20, talvez até 30 anos ela, certo? Se você aluga e opta por viver de aluguel, você vai pagar um aluguel até morrer, cara. Aí eu te pergunto, não é melhor você pagar um valor que diminui todo mês por 10, 20 ou 30 anos e no final vai ser teu, do que você pagar todo mês um negócio, um valor que aumenta todo ano e lá no final não vai ser teu? Se você hoje aí tem 30 anos, se você resolver financiar a tua casa, eu garanto que em 10 anos você quita ela. Se você tem 30 anos e optar por viver de aluguel, digamos que você vai morrer com 90 anos. Você vai viver por 60 anos pagando uma coisa que nunca vai ser tua, você nunca vai poder deixar para seus filhos, você nunca vai poder deixar para ninguém, porque nem teu é esse negócio que você está pagando. E com um reajuste absurdo todo ano. A gente já vai continuar, mas antes eu quero lembrar que se você ainda não tem seguro de vida, dá uma olhada no link da descrição aqui no seguro da Azus. A Azus é uma empresa que oferece o melhor seguro de vida do Brasil. E ainda falando dentro desse contexto, né? O que você vai ter lá na frente? A Azus é uma forma de garantir que se acontecer alguma desgraça, a tua família vai estar garantida. Eles cobrem seguro de vida por morte, por acidente, de invalidez. E isso, inclusive, é uma coisa que te ajuda. Você já pensou se você sofrer um acidente, se você tiver alguma paralisia ou alguma coisa que te impeça de trabalhar? Esse seguro garante não só o bem-estar da sua família, mas o teu também se acontecer uma desgraça. Faz uma simulação aqui no link da descrição e eu garanto que é o melhor que tem. Próximo ponto em favor de comprar uma casa em vez de alugar. Aí é um ponto de vista pessoal meu. Eu não gosto de depender dos outros pra nada, galera. Eu só gosto de depender de Deus. Eu gosto de ter a minha casa, eu gosto de ter o meu carro, minha furadeira pra eu fazer as coisas aqui em casa. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar pedindo emprestado nada. Consequentemente, eu não quero também ter que morar na casa de alguém que é de outra pessoa e que a qualquer momento ela pode dar um pé na bunda e falar que eu não posso mais morar lá. Agora imagina que você tá há anos morando numa casa alugada, você já tem história, você já tem todo um emocional no lugar, nos cômodos, você já fez os cálculos de tempo pra ir pro trabalho, de tempo pra ficar, qual o transporte público, aí do nada chega o dono da casa e fala, ô fera, oi, só pra te avisar, tá em dezembro, eu vou vender a casa aí, você tem que sair daí, tá bom? O cara vai fazer o quê? Eu tenho um casal de amigos meus, muito chegados, que eles estavam vivendo de aluguel, e aí do nada a proprietária chegou e falou assim, ó, o nosso contrato vai vencer daqui a 2 meses e eu não quero renovar, porque eu quero vender o apartamento, vocês vão ter que sair daí. A minha amiga falou, cara, ela ficou sem chão. Duda, eu não sabia o que fazer, meus móveis, estava tudo certinho lá no lugar, de repente você tem que sair, por quê? Porque não é teu quando você mora de aluguel. E graças a Deus, eles se viram forçados a sair, financiaram, compraram e agora estão pagando uma casa que é deles e ninguém mais pode dar um pé na bunda neles. Próximo argumento que eu acho tosco, tosco, tosco. A pessoa chega e fala assim, cara, se você é pobre, é muito melhor você alugar do que... Presta atenção nisso que eu vou falar. É muito melhor você, em vez de pegar esses 400 mil e comprar uma casa, você investir. Cara, que argumento idiota, velho. É muita tosquice. Por quê? Porque o cara tá imaginando que um pobre tem 400 mil à vista pra pagar.
Cara, é de uma idiotice isso. Qual que é o pobre que tem 400 mil, cara? Eu fico indignado de verdade, sabe por quê? O pobre cai. Oh, é verdade. Não é mentira, tá? Claro que o argumento dele faz sentido. Vou te dar um exemplo. Se você tiver 400 mil, é melhor você comprar uma casa à vista ou você investir e viver de aluguel? Provavelmente você investir e viver de aluguel. Por quê? Porque 400 mil, se você investir num CDB aí que tá rendendo 14, 15% ao ano, ele vai te dar um lucro de 5 mil reais por mês. Com 5 pau, você usa 2,5 para alugar uma casa e sobra 2,5. É muito melhor. Mas o ponto é, qual é o pobre que tem 400 mil à vista para botar no investimento ou para comprar uma casa? Isso não vale para nós, cara. Eu não tenho 400 mil para dar à vista numa casa. Não faz sentido. É outro argumento que é para seduzir pobre, só que o pobre não se dá conta. Opa, isso não é válido para mim. Outro argumento que eu já ouvi aí. É muito melhor, em vez de você financiar uma casa que o financiamento vai custar 3 mil, você aluga uma casa por 1.500 e esses 1.500 que sobra você investe todo mês. E aí, investindo todo mês, no final dos 30 anos você vai ter uma paulada, você vai ter um investimento muito grande. 2 argumentos aí, é falacioso isso. Primeiro, eles partem do pressuposto de que o aluguel é mais barato do que o financiamento. E eu já falei que não é, a não ser que você queira comprar uma casa de 500, 600 mil, que não faz sentido nenhum se você é pobre. Financiar uma casa de preço baixo sai mais barato o financiamento mensal do que um aluguel. Então já está errado por aí. Segundo ponto que é bem complicado nesse argumento. Eles partem do pressuposto, né, eles acreditam que a pessoa realmente vai alugar algo por 1.500 e todo mês ela vai investir 1.500, 1.500, 1.500, 1.500 por 30 anos. Só que eu te pergunto, qual é o percentual de brasileiros que tem disciplina hoje para investir todo mês? 95% dos brasileiros não tem essa disciplina, não se policia para investir todo mês. Então, isso não é uma coisa que você pode jogar no YouTube e falar, seja o que Deus quiser. Não, por quê? Porque a maioria das pessoas que ouve isso vai fazer o aluguel e não vai investir todo mês. E aí quando chegar lá daqui a 30 anos, ela não vai ter uma bolada, não vai ter investimento nenhum, não vai ter a casa dela e vai estar vivendo de aluguel. Próximo ponto, eu não gosto da ideia de alugar porque a casa não é tua e não sendo tua, qualquer benfeitoria, qualquer reforma, qualquer coisa da hora que você fizer na casa, não vai ser pra você, cara. A qualquer momento você pode tomar um pé na bunda e falar, sai daqui que eu não quero mais alugar pra você. E tudo que você fez de bom vai ser pro dono da casa. Ah, eu fiz um quartinho novo aqui na casa. Eu coloquei gesso aqui. Eu coloquei janela nova. Eu construí uma piscina. Cara, o dono vai falar, valeu, cara, beleza. Mas a casa continua sendo minha. A piscina é na casa do cara. Você só tá pagando pro terreno dos outros. Então isso é muito ruim. Normalmente nem desconto eles dão. Eu conheço pessoa que já fez tanta coisa da hora na casa, só que eu fico pensando, cara, esse cara, o tanto que ele já investiu nessa casa, dá pra ele ter comprado uma casa pra ele. E ele tá gastando todo esse dinheiro numa casa que nem é dele e que a qualquer momento ele pode ser expulso de lá. Outra coisa, quando você faz um financiamento de uma casa, você tem a opção de amortizar o valor do financiamento que você fez. Caso você não saiba, o meu canal, Primo Pobre, ele surgiu por causa de um vídeo que eu postei em 2020 sobre amortização. Que é o quê? É uma forma de você pagar um valor a mais, além da parcela normal que você vai pagar e que vai diminuindo a cada mês. Além do valor cair todo mês, você tem a opção de pagar um pouco a mais. E com isso, você pode quitar um financiamento de 30 anos em 3 anos, em 5 anos no máximo. Esse negócio de amortização é tão bom que o vídeo que eu fiz tem 6,5 milhões de views. Fazendo esse negócio de amortização o tempo todo, eu e a minha esposa, a gente quitou nosso apartamento em menos de 1 ano e meio. Cara, é muito bom. Ah, Duda, eu não acredito nisso. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você assistir esse vídeo que eu tô falando. Eu vou falar para você fazer uma coisa, não acredita em mim. Vai lá e lê os comentários do vídeo. Se você não vê que todos os comentários estão falando, cara, esse vídeo transformou minha vida, eu quitei meu apartamento 10 vezes mais rápido, você pode vir aqui e dar um tapa na minha orelha, tá bom? Vai lá e vê o que os outros estão falando, você vê se é verdade ou não. Aí eu te pergunto, há 1 ano e meio eu decidi comprar. Hoje, meu apartamento está quitado, eu tenho uma casa própria, ninguém me tira daqui, é meu e da minha esposa esse apartamento. Se há 2 anos eu tivesse optado por alugar, hoje eu estaria pagando um aluguel cada vez mais caro e não teria nada que é meu e estaria morando na casa dos outros. O que você acha que vale mais a pena? Agora eu quero te propor um desafio. As pessoas falam que é melhor alugar do que comprar, né? Eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você me ache
uma pessoa idosa, pobre, que te diga: olha, a vida toda eu vivi de aluguel e eu posso dizer que valeu a pena. Foi a melhor coisa que eu fiz, ter vivido de aluguel, em vez de ter me programado para comprar e ter minha própria casa hoje. Hoje eu não tenho casa, eu continuo morando de aluguel e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Me acha um velho pobre que te dá essa opinião. Pensa comigo, uma pessoa pobre, tá? Tô falando de pobre. Lembra que isso aqui é vídeo pra pobre. Quando você for velho, você vai se aposentar. Você vai ter uma aposentadoria, se tiver aposentadoria, normalmente a aposentadoria é porcaria de no máximo 2 mil por mês. Teu plano de saúde vai ser R$1,5 pau. Água, luz, telefone da tua casa vai ser 300 conto. Compra de supermercado vai ser 600 conto. Só aqui já acabou a tua aposentadoria. E você ainda vai ter que pagar o valor de um aluguel que daqui a muito tempo vai estar muito caro por causa do reajuste anual. Aí eu te pergunto, vale a pena? Ou você prefere chegar lá na frente e ter uma coisa que é tua para não depender dos outros e não ter que ficar pagando aluguel? Não vai ter nem como pagar o aluguel e vai ter que ficar dependendo dos seus filhos. Pensa lá na frente, já falei 500 vezes aqui no canal. Pessoa tonta só pensa no hoje, pessoa inteligente pensa lá na frente. Você vai se ferrar se você não tiver tua casa lá na frente, você vai se ferrar. Próximo ponto, eu quero fazer uma reflexão e quero que você pense comigo. Vamos imaginar que hoje tem 2 pessoas assistindo esse vídeo. Um pobre, que tá dando ouvido porque eu tô falando e tá falando, legal, Duda, coerente, eu vou comprar uma casa. E outro pobre que tá falando, não, Duda, eu não concordo com você, eu vou alugar. Daqui a 3 ou 5 anos, eu me reencontro com essas 2 pessoas. O que decidiu comprar a casa fez um financiamento, trabalhou, batalhou, se ralou pra caramba e conseguiu amortizar todo mês um pouquinho, pode ser 100, 200 reais por mês para você amortizar. Daqui a 5 anos ele vai falar, Duda, tô com a minha casa quitada, eu tenho uma casa que é minha, uma casa própria, velho. E o outro, que não deu ouvido, daqui a 5 anos vai estar continuando vivendo de aluguel, vai estar continuando pobre numa casa que não é dele e continuando lascado, pagando um aluguel que está 3 vezes mais caro do que o valor de hoje. Qual dos dois você acha que vai estar mais feliz? Próximo ponto, que é uma reflexão também. Duda, quer dizer então que eu nunca posso viver de aluguel? Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que se você vive de aluguel, se planeje para ter tua casa e não se acomode com essa situação. É normal. Tem muita gente que casa e não conseguiu juntar uma grana para comprar uma casa. Eu, por exemplo, quando eu me casei com a Mayara, o meu AP não estava pronto. Graças a Deus eu consegui morar de favor no apartamento de um primo meu. Mas se ele não tivesse me emprestado, eu teria que ter ficado de aluguel. Só que eu já estaria alugando pensando, isso aqui é temporário, eu não vou me acomodar com isso e eu vou juntar porque eu vou comprar a minha casa que eu quero ter o que é meu. Eu conheço muita gente que paga um aluguel super barato, tem gente que mora de favor, tem gente que mora e paga um aluguel de um amigo que o valor é bem mais baixo. Mas cara, não se acomode não, tenha o que é seu, é a melhor coisa que você pode fazer. E o último ponto que eu quero falar aqui, Duda, eu tô pensando mesmo em comprar uma casa. Por mais que eu esteja falando para você comprar uma casa, hoje, maio de 2022, a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, está a mais alta dos últimos 6 anos. Então agora é um péssimo momento para você comprar a tua casa. Pra você ter uma noção, a taxa de juros no começo de 2021 era de 2% ao ano. Hoje está 13%, está mais de 6 vezes mais caro. Isso quer dizer que financiamento de carro está muito mais caro, cartão de crédito, juros está muito mais caro, financiar uma casa está muito mais caro. Então agora não é uma hora boa, é uma hora para você juntar, junta. E quando você começar a ouvir que a taxa Selic está caindo, é a hora de você começar a ficar de olho e comprar a sua casa, porque aí o financiamento vai estar bem mais baixo. Mas eu já comprei minha casa, o que eu faço agora? 2 dicas que eu vou te dar. Quando você descobrir que a taxa Selic está caindo, você vai entrar em contato com o seu banco e vai falar, ó, eu fiz um financiamento aí com juros altíssimos em 2021 e eu quero pedir uma renegociação do meu financiamento. Se os caras não quiserem renegociar, você vai entrar em contato com outro banco e vai falar, fera, eu tenho um financiamento imobiliário no banco tal e eles não estão querendo diminuir. Vocês têm interesse em fazer uma portabilidade? Aí você vai mudar, você tem que pagar uma taxa, que pode ser 2 mil mais ou menos, mas às vezes vale muito a pena. E é isso, galera, esse é o meu vídeo com a minha opinião. Assiste esse vídeo aqui que eu ensino como amortizar e assiste esse outro vídeo aqui, qual foi a forma com que eu consegui quitar o meu financiamento de 30 anos em menos de 1 ano e meio. Tô indo na contramão de todos os outros canais aí, tá bom? Financeiramente, matematicamente, eu não concordo com nada que eles falam. Em nenhum sentido pra mim é melhor você alugar do que comprar. É nóis, galera, valeu!